E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. Tem vídeo quase toda sexta. O objetivo desse vídeo aqui é comentar sobre a leitura dinâmica, que é um método que chama muita atenção, porque de fato ele parece te oferecer uma coisa muito boa. A leitura dinâmica, para quem não conhece, é uma série de técnicas que promovem o aumento da velocidade da leitura e a sua capacidade de compreensão, o que faria com que você tivesse uma leitura mais eficiente. E de fato, de novo, isso chama muito atenção. Mas como eu sou muito do time da literatura, sinceramente eu não acho tão legal assim esse tipo de técnica. Por que eu não sou tão afeito à leitura dinâmica, já que em tese seria algo para ajudar nós leitores? O problema é que, como tudo nessa vida moderna que a gente encara, tudo tem prazo, tudo tem validade, tudo tem que acabar logo. E parece que com a leitura tem que ser a mesma coisa. Então é você subjugar uma coisa que é um prazer, uma coisa que é uma apreciação e contemplação artística, em nome de ter um livro a mais que você leu no ano. E o ponto é claro que a leitura dinâmica ela vai ser útil para algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela vai sim atrapalhar, principalmente no quesito da literatura. E é um pouco isso que eu quero dizer com esse vídeo aqui. Querendo ou não, você ler rápido torna a leitura mais fácil e também torna o processamento de informações desse livro também com maior facilidade. Quem diz isso, inclusive, é o próprio Valéry. Valéry ele cria uma alegoria como se a leitura ela fosse o processo da gente passando sobre uma tábua entre dois picos de um penhasco. Ao mesmo tempo que a gente não pode passar muito devagar, porque isso faria com que a gente caísse no limbo de significados, a gente não pode passar rápido demais porque a gente não curtiria a paisagem. Então a leitura, de certo modo, ela estaria sim nesse processo de equilíbrio. É claro que uma leitura mais rápida, como a leitura dinâmica promove, ela faz com que o texto fique mais fácil e faz com que você tenha sim uma compreensão global, porque no meio dessa jornada da leitura, algumas informações vão caindo e o que vai ficando é o que é mais essencial. Mas quando a gente para pensar na literatura, a gente sabe que cada palavra, cada letra meio que conta, sobretudo quando a gente pega textos que têm um aprofundamento estético, poético, muito fortes. Para ser sincero, eu não sou exatamente contra a leitura dinâmica, porque também é uma técnica que eu utilizo em outros conteúdos. Eu acho que para determinados contextos, como por exemplo, uma leitura acadêmica mais puxada, alguma coisa que não exige fichamento, mas que talvez você precisa ler, alguma coisa do seu trabalho, por exemplo, algum documento mais formal, eu acho que é super válido. Mas usar a leitura dinâmica para literatura, eu não acho que é o melhor cenário que essa técnica vai ter utilidade, simplesmente. Mas, inclusive, uma coisa que deveria ser dinâmica aqui é a sua inscrição nesse canal, pelo amor de Deus. Tem várias técnicas da leitura dinâmica que são, de fato, interessantes, né? Essa questão de você diminuir a subvocalização, que eles chamam, que é você parar de ler o texto enquanto você meio que mexe a boca, como se estivesse lendo. Você ter uma eficiência maior no movimento dos seus olhos, confiar um pouco também no seu entendimento do livro, para você não ficar relendo várias vezes uma frase que depois ela vai começar até a perder o sentido. Essa questão de guias visuais eu acho muito importante também, eu acho válido para a gente utilizar. Mas a gente precisa entender que quando o Caba pega essas técnicas de leitura dinâmica para ler literatura, ele está comprometendo a arte. O que eu quero dizer é que a leitura dinâmica ela é muito boa para textos técnicos e acadêmicos, de novo, em que o seu objetivo ali é só extrair a informação, tá ligado? Isso, de fato, a leitura dinâmica é muito importante. Mas é claro que na literatura o valor não é só simplesmente transmitir uma história. Porque senão todo mundo seria roteirista, nem um escritor. E por que tem tantos roteiristas e tão poucos escritores assim no mundo? Porque o importante é também a linguagem, a capacidade narrativa, toda a construção de efeito, os detalhes, a complexidade narrativa e etc. Tem uma das técnicas mais avançadas da leitura dinâmica, por exemplo, que ela começa a meio que destruir a frase. Você só vai captando palavras-chave, ignorando, por exemplo, preposições, ignorando artigos, que são de fato algumas bengalas que a gente usa na língua e que, portanto, para a gente extrair, por exemplo, o significado bruto e denotativo de um texto, são completamente desnecessárias, de fato, porque justamente basta você compreender a relação das palavras ali e já passar para a próxima frase, mas que na literatura, obviamente, um artigo vai fazer toda a diferença
num conhecimento conotativo, por exemplo, né? Naquilo que está sob o que é a informação transmitida. Porque, de novo, a literatura não é só uma história. O que eu quero dizer é, quando você utiliza a leitura dinâmica na literatura, você literalmente está sacrificando toda a composição estética de um livro. Ou seja, toda aquela sutileza da escrita que um escritor compõe um texto, principalmente textos clássicos, vai se perder, porque a única coisa que você quer é terminar o livro. Isso com certeza acaba interferindo totalmente na sua capacidade de apreender todo aquele estilo literário de um autor específico. Que na literatura, a compreensão aprofundada, ou seja, a compreensão daquilo que não só está escrito, mas daquilo que precisa ser refletido e daquilo que está dito entre as palavras, é muito importante para você ter uma compreensão total de uma obra. E eu te garanto que a leitura dinâmica não vai te garantir isso. E a gente volta de novo para aquela alegoria do Valéry. Imagina que a gente tem uma tábua, 2 picos de um penhasco, e você precisa atravessar por esse penhasco. A leitura é isso. Se você passar rápido demais, beleza, você sobreviveu à travessia. Mas o que ficou com você? Você guardou muita informação daquela viagem? O que você guardou dessa passagem, sabe? O que veio com você? O que mudou em você de um ponto para outro? Ao mesmo tempo, eu não quero dizer que agora você tem que ler super lento ou coisa assim do tipo. Tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais devagar. Eu particularmente acho que eu leio lento demais, mas eu já acostumei, é o jeito que eu leio mesmo. E talvez de fato até eu deveria explorar sim algumas técnicas de leitura dinâmica, por que não? Mas eu garanto que enquanto o meu estilo de literatura ela for eficiente para eu compreender artisticamente um livro, para mim já basta. É o que eu quero. Vocês já perceberam que eu sou o cara que preza muito por esse clube da literatura que é mais lento, que tem um pé mais no chão, sabe? Porque, pô, tem gente que parece que é viciada em número, é um cracudo literário, eu não entendo. As pessoas querem só ler mais e mais e mais quantidades de livros e, de novo, para de focar um pouco na nossa capacidade de leitura, na própria atividade de ler simplesmente, que, primeiro, é uma atividade de entretenimento, então por que você está correndo? Sabe? Você tá competindo com alguém? Eu não tô entendendo. Segundo, tu lê 5, 6 livros a mais no ano, vai mudar alguma coisa na sua vida? Além de você ter gastado mais dinheiro com livro, cara. Eu tô te salvando. Você enfatizar a velocidade da literatura, meio que você reduz a experiência de leitura a uma coisa utilitária, que, de novo, é uma coisa que eu sempre falei aqui no canal. Não tem tanta utilidade assim você ler um livro a mais ou a menos. Mas o que eu quero dizer é que é uma leitura que fica menos gratificante, sabe? Você lê, na moralzinha mesmo, a Odisseia e a Ilíada, ficar ali 2, 3 meses lendo esses 2 colossos da literatura, irmão, você tá de parabéns. Porque são textos legais, são textos difíceis mesmo, são textos que você vai ficar muito tempo pesquisando no dicionário, mas que, pô, vai valer a pena. Diferente de muita gente que lê esse negócio usando literatura dinâmica e depois de um ano vai esquecer completamente. E aí vai ver um Machado de Assis, qualquer pessoa citando Homero, e vai estar perdidinho. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. Valeu!